Aí deu certo. Antes de tudo, a gente precisa compreender o amor como fruto do Espírito, que não é o amor que eu tenho pelo meu amigo, não é o amor que eu tenho pela minha namorada, não é o amor que eu tenho pelos meus pais. A Bíblia titula o amor como fruto do Espírito como sendo o amor ágape, que é um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor insistente, um amor que é de servidão. É sempre eu pensar no próximo acima da minha vontade, sabe? É sempre eu estar disposto a permanecer nos momentos difíceis. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele vai dar o significado desse amor como fruto do Espírito. Ele vai dizer: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste e nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse é o amor como fruto do Espírito, o amor que nós, como verdadeiros cristãos, devemos mostrar ao mundo, o amor que nós devemos dar a todo momento às pessoas, para que Cristo seja visto através de nós, sabe? Amar é se sacrificar, amar é perdoar quando as coisas estão difíceis. Às vezes é perdoar quando a gente está certo, sabe? Quando a outra pessoa é cabeça dura e você sabe que ela não vai pedir perdão, então você tem que ir lá e pedir perdão, porque isso é o que Jesus Cristo faria. Ele é o cara que ele ama de perto, ele é o cara que nos abraça, ele é o cara que nos conduz e nos faz querer melhorar, sabe? Aí, às vezes a gente se pega se perguntando, por que a gente deve amar? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz: se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um chimbalo que retine. Essa expressão é muito simbólica e muito bonita, sabe? Aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo: eu podia fazer coisas lindas, eu podia falar línguas que vocês iriam olhar para mim e falar: olha lá, mano, o cara é crentão mesmo, aquele lá é o brabo. Eu podia falar com os anjos, eu podia fazer tudo isso. Eu podia ser aquele crente que todo mundo vê e fala: mano, aquele é o brabo, a oração daquele cara tem poder. Mas se eu não faço isso com amor, eu sou como um sino que ressoa. E o que é um sino que ressoa? Ele é algo muito grande por fora, sabe? Ele é algo muito bonito por fora, mas é oco por dentro. Então a gente tem como compreensão que o amor é o que nos preenche. O amor é o que nos faz caminhar, sabe? O ser humano sozinho não tem a capacidade de amar. A gente vai ler um texto agora que vai nos mostrar isso. Aqui: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E isso é algo muito difícil. Isso é algo muito difícil, sabe? Eu caminhar no dia a dia. Uma vez, o pastor Israel me falou algo aqui, enquanto a gente estava arrumando umas coisas, que eu guardo comigo até hoje. Ele me disse: Henrique, o lugar mais difícil que temos para ser cristão, para ser um cristão, é dentro de casa. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Mas por que o lugar mais difícil para mim ser cristão é dentro da minha casa? É porque é o lugar onde eu passo a maioria do tempo, com as pessoas que me conhecem de verdade, sabe? E é muito difícil eu mostrar amor em todas as situações. E é muito difícil fazer isso. Só que a palavra de Deus nos mostra que toda lei ela se resume em um só mandamento: é ame o próximo como a si mesmo, sabe? E amar o próximo, mostrar amor, é algo que é só por Deus mesmo, mano. É só por Deus.
Em Gálatas, Jesus vai dizendo que toda lei se resume em um só mandamento, sabe? Ame o próximo como a si mesmo, e que quando a gente faz isso, Deus permanece em nós e nós nele, sabe? Esse versículo que o Jackson disse, aqui em cima aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê e tal. Esse é um versículo que muitos teólogos consideram como o versículo mais importante da Bíblia. E a gente se pergunta por quê, né? Porque esse versículo, em especial, é o mais importante da Bíblia. Porque ele vai nos mostrar o quanto Deus nos ama. Deus, ele é o cara que ele nos abraça quando as coisas estão difíceis, sabe? Deus, ele é o cara que trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Jesus morreu na cruz para que todos nós que estamos aqui tivéssemos acesso a um caminho de salvação. Jesus, ele está sempre de braços abertos para todos nós e ele ama a gente de tal maneira que veio, sofreu, e na cruz do Calvário ele pediu para que Deus nos perdoasse as pessoas que estavam ali ferindo ele. E o quão grande é esse amor, sabe? O quão difícil é mostrar isso. Só que a gente tem que entender que quando a gente diz, olha, eu sou crente, olha, eu vou para a igreja e tal, a gente tem que mostrar amor. Jesus, ele vai contar uma história, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está em mim dá bons frutos, sabe? E isso é muito incrível de pensar. Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira, todo que está em mim dá bom fruto. Não tem como dizer, eu sou de Jesus, Jesus, ele conduz a minha vida, pô, Deus é bom, e não dá esses frutos. Quando a Esther, ela mandou as artes, e eu li lá o fruto do Espírito, eu falei, poxa, mas são 9 mensagens, por que o fruto do Espírito? Aí eu fui pesquisar um pouco sobre, e é porque de fato é só um fruto do Espírito. É um fruto com 9 ramificações. Então, não tem como eu ter amor e não ter paciência. Não tem como eu ter amor e não ter bondade. Não tem como eu ter amor e ser ciumento. Né? Não tem como. Por isso que a vida com Deus também vai nos mostrar isso. Que ou é 100% ou é nada. Sabe? A vida com Deus é isso, é na íntegra, é 100%, a todo momento. Gálatas 5:25 nos diz, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Né? Se a gente vive pelo Espírito, se é isso que a gente busca orando, se é isso que a gente busca lendo a palavra de Deus, a gente deve aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Sabe, não só aqui na igreja, porque é muito fácil eu amar o Pedro. Muito fácil, pô. O Pedro, ele é legal, a gente se vê aqui na igreja, a gente vai para o acampamento junto, a gente toca bateria, é muito fácil amar ele. Muito fácil amar o Balduino, que é um cara que eu curto muito, está sempre comigo aqui na igreja. Isso é muito fácil, amar as pessoas aqui da igreja. Agora, amar o morador de rua, que às vezes passando me pede dinheiro, isso é difícil. Amar o meu irmão quando ele me enche o saco em casa, isso é difícil. Né? Mas é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que amar. E quando a gente ama, a gente pede perdão. Quando a gente ama, a gente abaixa a cabeça. Quando a gente ama, a gente entende que a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento, e essa paz é o que Deus quer pra gente. Você está entendendo? Aqui, ó. Agora fica uma pergunta: como exercer o amor como fruto do Espírito? Como fazer isso no meu dia a dia? Porque é fácil falar aqui, é fácil falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que, primeiro e mais importante de tudo, é se revestindo do amor. E como se revestir do amor? É se revestindo de Deus, porque Deus é amor. E como que a gente se reveste de Deus? A gente lê a palavra dele, a gente ora em casa, a gente busca a Deus. Deus, ele está a todo momento de braços abertos para nos receber, e tudo o que ele quer é que nós estejamos nos braços dele. Essa é a vontade dele para a vida de todos nós aqui. Só que enquanto a gente não dá o passo, não corre para o Pai, que está ali sempre de braços abertos para a gente nunca vai ter essa capacidade de amar. Porque o ser humano por si só, ele não tem a capacidade de amar. Por mim mesmo, eu jamais ajudaria ninguém na rua.
Por mim mesmo, quando meu irmão me enche o saco, eu ia descer a mão nele. Por mim mesmo, e é assim. Agora, por Deus, eu ajudo as pessoas na rua. Por Deus, eu fico quieto na minha casa. Por Deus, eu não respondo a minha mãe. Por Deus, eu não respondo meu pai. Por Deus, eu respeito todas as pessoas que eu encontro. Pelo amor de Deus. E é só por isso. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, vai nos dizer: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Né? O amor, ele nos une. Porque Deus, ele ama a sua igreja. Deus, ele nos abraça de tal maneira. Cristo, ele nos confronta e nos faz querer mudar. Jesus, ele nos faz querer amar, sabe? Quando a gente prova do Santo dos Santos, eu não consigo mais olhar para uma pessoa que está em uma situação ruim e não me compadecer daquilo. Entendendo? Cristo, ele nos olha e nos constrange. Eu gosto muito dessa música, esse Inexplicável Amor, porque ela tem uma parte lá que fala um amor que constrange. Um amor que mesmo nós em meio a tanto pecado, em meio a tanta coisa ruim, ele nos faz grandes. Porque Cristo, ele, assim como ele fez com Pedro lá no mar, ele estende a mão, nos pega e nos traz para cima. Está entendendo? Jesus, ele foi um cara muito bom. Jesus, ele era um cara que ele caminhando na rua, ele parava para ajudar as pessoas, sabe? Jesus, ele era o cara que ele, caminhando, se ele tivesse um centavo no bolso, tivesse alguém pedindo esse centavo, ele dava, e na fé de que ele ia ganhar outro. E é isso que a gente deve fazer, ter fé a todo momento. A gente amando de verdade e não só da boca para fora. Porque, mais uma vez, é muito fácil dizer que eu amo. É muito fácil. Agora é muito difícil praticar isso, sabe? É muito difícil. Em 1 João, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai nos dizer: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. E, mais uma vez, como demonstrar amor por meio das minhas ações? Como fazer isso? Porque eu, muitas vezes, não tenho essa vontade. Não tenho vontade de demonstrar amor. Não tenho vontade de abaixar a cabeça, não tenho vontade de perdoar. Não tenho vontade de ajudar as pessoas. Mas, pela graça de Deus, a gente é capaz de fazer isso. Pelo amor que Ele sente por nós. Por Ele nos conduzir, por Ele trazer cada um de nós aqui nesta noite. E, mano, olha que dia lindo a gente teve, velho. Quantos motivos a gente tem para ser grato a Deus. Quantos motivos a gente tem para amar a Deus. Pô, a gente acordou hoje, quanta gente morreu essa madrugada, sabe? A gente está aqui sentado de boa. Com certeza a maioria vai sair daqui, vai comer uma comida da hora na tua casa, vai tirar um sono massa numa cama quentinha. E quanta gente passa fome, quanta gente hoje vai dormir na rua. E pela graça de Deus nós temos tudo isso. Pela graça de Deus nós estamos aqui. E por que não amar, mano? Velho, Deus, Ele trouxe a gente aqui. Deus, Ele morreu na cruz para que a gente fosse salvo, sabe? Então, o nosso dever é mostrar o amor. O nosso dever é buscar perdoar. O nosso dever é buscar abaixar a cabeça quando a gente está quieto, quando a gente está certo e muitas vezes somos confrontados. O nosso dever é, na minha casa, respeitar o meu pai e a minha mãe. O nosso dever é amar os nossos colegas. É orar pela vida de todos que estão conosco. E, velho, quanto é importante isso, orar pelas pessoas que caminham com a gente, sabe? Eu vi uma frase uma vez: quem quer ser grande, ande com pessoas grandes. E isso é verdade. Quando a gente está com pessoas grandes, a gente acaba crescendo também, por influência. E não só por pessoas grandes a gente tem que orar, por todos que estão à nossa volta. Orar pelos meus pais em casa, orar pelos meus amigos da escola, da faculdade, entendeu? A gente deve buscar isso a todo momento. Se revestir do amor e buscar fazer isso em espírito e em verdade, não só da boca para fora. Amar de verdade em todas as áreas da nossa vida. Ter humildade, entendendo? Ser bondoso, não ser presunçoso. Matar todo e qualquer orgulho que tem na gente. Porque, velho, o ser humano é muito ruim. Muito ruim. A gente é muito orgulhoso. A gente, muitas vezes, não tem bondade nenhuma.
mas pela graça de Deus, a gente é sim capaz de ser bom. A gente é sim capaz de quebrar todo e qualquer orgulho. E para isso, é simples. Entre no quarto, feche a porta, fale com Deus, mano. Deus, ele vai estar ali para te tocar. Deus, ele vai estar ali para te mudar. Deus, ele vai estar ali para te conduzir. Porque Ele é um Pai bom. Ele é um Pai que nos ama a todo momento. E para mim, a forma mais importante de demonstrar amor em ações e após me revestir dele, é perdoando, que também é algo muito difícil. A palavra de Deus diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. A palavra de Deus nos diz isso. Lembre-se que o Senhor os perdoou, por isso vocês também devem perdoar. E muitas vezes por orgulho a gente não perdoa. Por orgulho a gente só fala da boca para fora. Olha, mano, tá tudo bem, mas lá na minha casa eu fico falando mal do cara. Né? E isso é muito ruim pra gente como cristão, sabe? Porque o diabo, através de qualquer brecha que você dá, ele vai entrar e vai te destruir. Pode ter certeza que o diabo não está nem um pouco feliz por você estar aqui nessa noite. Tenho certeza disso. Que ele quer te derrubar por qualquer coisinha assim, qualquer brecha, por mais pequena que seja, que você der no teu coração. Através do orgulho, através do rancor, o diabo ele te derruba. E mano, é só por Deus que a gente consegue ser justificado. Só por Deus que a gente consegue caminhar pelo Espírito. Só com Ele, mano. Olha essa passagem. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Cristo, Ele nos chama para ser libertos. Libertos de tudo que nos prende. Libertos de coisas que muitas vezes são impostas para a gente. Como eu posso dizer? De pregadores que muitas vezes distorcem a palavra de Deus para ser o que eles querem. Jesus, Ele nos chama para nos libertar disso. Não usem, porém, a sua liberdade para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. E se Deus te trouxe até aqui hoje, se Deus te livrou já de muita coisa, porque eu aposto que 90% de nós aqui já passamos por coisas muito ruins, se Deus te livrou disso, se Deus te trouxe até aqui, Ele te libertou, em nome de Jesus. E o que você deve fazer é usar essa liberdade para servir os outros em amor. É cuidar de pessoas, mano. E velho, o quão gratificante é quando a gente percebe que através do amor de Deus a gente consegue confortar as pessoas. O quão gratificante é quando a face de Cristo é vista através de nós, mano. Quanto isso é bom, mano. Quanto é bom ter o fruto do Espírito. Quanto é bom viver isso em verdade, e não só da boca para fora. Sabe, Jesus, Ele diz: quem beber da água que eu darei, jamais sentirá sede. Jesus, Ele nos preenche, Ele nos conduz, Ele nos abraça e cura qualquer ferida. É claro que muitas vezes por orgulho a gente não vai perdoar, sabe? E tá tudo bem, a gente é humano, a gente erra às vezes. Só que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que isso é errado e pedir perdão a Deus, sabe? Porque a esposa do pastor Israel contou um testemunho no acampamento. Ela dizia que depois que o pai dela morreu, ela percebeu que ela precisava pedir perdão para ele. Só que ele já estava morto. Como é que ela vai pedir perdão para uma pessoa que já não está mais aqui? E o que ela fez? Ela orou. Ela se colocou de joelhos, buscou na palavra de Deus. E Deus trouxe um conforto gigante ao coração dela. E o perdão de Deus tomou de conta dela naquele momento. E é isso que a gente deve buscar, sabe? O perdão de Deus, o amor de Deus a todos os momentos. Deus, Ele nos chama a permanecermos na rocha que é Ele. Cristo, Ele nos conduz de tal forma que nos constrange e nos faz querer mudar.
E não existe evangelho sem mudança. Não tem como eu estar aqui em cima e ser o mesmo que eu era 2 anos atrás. Não tem como eu dizer que eu me converti e continuar tratando os outros mal na rua, continuar xingando os meus irmãos, continuar tratando as pessoas mal. Não existe evangelho sem mudança. É impossível eu dizer que aquela famosa frase do apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O quão difícil é falar isso em verdade, mano. Porque mais uma vez é muito fácil falar as coisas da boca para fora. Qualquer um estudando a Bíblia ali com 3 ou 4 horas, assistindo uma videoaula às vezes, vai conseguir subir aqui e pregar. Qualquer um, todos nós somos capazes disso. Só que é muito difícil viver o que a gente fala. E o que Cristo quer para cada um de nós é que a gente pratique o amor, é que a gente pratique a bondade, que a gente quebre todo o orgulho que há em nós. É isso que Jesus quer para a minha vida, para a sua vida, está entendendo? Jesus, eu tenho fé de que Cristo te trouxe até aqui nessa noite, porque Ele vai falar ao seu coração. Eu tenho fé de que Cristo te trouxe aqui essa noite, porque você precisava ouvir essa palavra. Eu não vou me prolongar muito, já nem tenho mais tanta coisa para falar, mas essa pregação eu falei com o Israel, ele falou: Maninho, você vai pregar sobre amor, beleza? Eu falei: tranquilo, é amor, é um bagulho simples, a Bíblia inteira vai falar de amor, vai ser fácil preparar essa palavra. E mano, eu comecei a ler, e o fato da Bíblia inteira falar sobre amor me deixou perdido, porque é tanta coisa que eu posso usar que é difícil escolher. E uma vez na minha casa orando, eu pedi a Deus clareza, eu pedi a Deus direcionamento, eu pedi a Deus que Ele usasse a minha vida aqui hoje nessa noite. Jesus, eu abri o Instagram e sabe, às vezes aparecem uns vídeos lá de coisas que a gente não segue, tá ligado? Sugestões pra gente poder seguir. Aí no vídeo, sabe aquelas trends que tem um versículo, foto de uma pessoa e tal, e tava esse versículo de 1 João, aqui ó, capítulo 4, versículo 19, que diz simples: nós amamos porque Ele nos amou. E é isso, mano. Deus é amor. Deus, Ele preenche os nossos corações. Deus, Ele preenche a nossa vida, mano. Sabe, quando a gente está com Deus e a gente alegra a todo momento, mas a gente não é alegre a todo momento porque a gente não passa por coisas ruins, porque a gente passa por coisas ruins, e muitas. Jesus, Ele diz: no mundo tereis aflições. Não tem como eu dizer que eu quero seguir Ele e viver no mar de rosa, mano. Não tem como. Só que quando a gente passa por aflições, quando a gente passa por coisas que muitas vezes são difíceis, a gente volta os nossos olhos ao céu e compreende que a gente tem um Deus lá que está conduzindo, e Ele é soberano sobre todas as situações. A gente entende que a gente tem um Deus que, quando a gente cair, Ele vai estender a mão e vai nos levantar. A gente tem um Deus que enxuga as nossas lágrimas. A gente tem um Deus que nos abraça. A gente tem um Deus que cura qualquer ferida. A gente tem um Deus que, quando as coisas estão difíceis e a gente buscar refúgio nele, a gente vai ter um alívio que é indescritível. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Sabe? E quando a gente busca em Jesus tudo que a gente precisa, porque Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, Ele é o único caminho que a gente pode seguir. Logo, Ele é a única verdade e a absoluta verdade que a gente deve ter para a nossa vida. E logo, Ele é o maior exemplo de vida que a gente deve ter. Jesus, Ele, como eu citei no começo, Ele veio à terra, Ele foi açoitado, caluniado, apanhou e morreu na cruz do Calvário. E lá na cruz, antes de entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele disse: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Ele pediu para que o Pai dele, que está no céu, perdoasse todas aquelas pessoas que estavam xingando Ele, todas aquelas pessoas que estavam batendo nele. E esse é o maior exemplo que a gente tem que ter: humildade, mansidão,
nenhum orgulho no coração. É claro que é muito difícil conseguir não ter nenhum orgulho. Só que muitas vezes o que realmente importa é a intenção, é buscar em Deus, está entendendo? E quando a gente busca em Deus, Ele preenche todo e qualquer vazio. Agostinho costumava dizer que o ser humano tem um buraco em si que é do tamanho exato de Deus. E essa afirmação é muito bela. Muitas vezes a gente procura no mundo preencher vazios que a gente tem em nós. Muitas vezes a gente procura em bebidas, em pessoas, preencher vazios que tem na gente. Muitas vezes a gente passa por uma dificuldade e a primeira coisa que eu penso é, eu vou para um bailão. Tá ligado? E esse vazio que a gente tem dentro de nós, só Jesus pode preencher, mano. Jesus, ele diz, vinde a mim, filho, vem a mim, e eu vou te dar alívio, mano. Ele diz, vem a mim quando você estiver chorando, eu vou enxugar a tua lágrima. Ele diz, vem a mim quando você estiver aflito, e eu vou te abraçar e dizer, olha, moleque, vai ficar tudo bem. Tá, então, e velho, no dia difícil, quando for complicado amar, quando você achar que está difícil amar, reflita em 1 Coríntios 3, versículo 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor, ele é paciente, ele espera, porque o tempo de Deus é perfeito. Ele espera porque Deus, ele tem grandes coisas para todos nós. Ele espera porque Deus, no ventre da tua mãe, pensou na tua vida inteira. E pensou que você está aqui hoje. Está entendendo? A gente tem que ter paciência. Muitas vezes a gente, por ansiedade, a gente acaba nos afastando de Deus. Sabe, a gente pede, e por demorar a receber de Deus, a gente deixa de crer nele. A gente deixa de crer no poder dele. E isso é muito perigoso. Quando a gente acha que a gente é autossuficiente. Quando a gente acha que, eu sou bonzão. Você é louco? Eu tanco qualquer coisa. Quando a gente tem esse pensamento, o diabo, ele vai adentrar as nossas mentes, os nossos corações e vai nos derrubar. Porque quando a gente não está firme em Deus, qualquer ventinho que bate faz a gente cair. Sabe, mano, eu queria chamar o Jackson aqui. Pode subir aí o pessoal do Ministério de Louvor. Eu quero nesse momento estar fazendo uma oração por cada vida que está aqui nessa noite. Eu vou estar orando enquanto o Ministério de Louvor toca. E eu te peço que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos e olhe para toda a sua vida. Olhe para toda coisa que você acha que está sendo difícil para você nesse momento. Olhe para toda a sua caminhada. Olhe todas as coisas que você já fez. Eu quero que nesse momento você se sinta abraçado pelo amor de Deus. Eu quero que nesse momento o amor de Deus, ele preencha todo e qualquer vazio que tem no seu coração. Eu quero que nesse momento, Cristo, com a paz que excede todo entendimento, esteja te abraçando. Entendendo? O amor de Deus, ele é indescritível. O amor de Deus, ele é belo. O amor que Cristo tem por nós, ele é grandioso a ponto dele entregar o seu Filho unigênito para salvar cada um de nós que está aqui. Ele é um amor que nos abraça, velho. Ele é o amor que nos faz gigantes quando estamos firmes nele. E, velho, quão grato devemos ser por Cristo ter nos trazido aqui nessa noite. O quão grato a gente deve ser por tudo que a gente tem, mano. Quero que nesse momento a gente esteja agradecendo por esse dia abençoado que a gente teve, mano. Agradeça a Deus pela pessoa que está do seu lado. Agradeça a Deus por cada membro da sua família, velho. Cada pessoa que caminha com você pelo seu trabalho. E agradeça a Deus até mesmo pelas dificuldades. Porque nas dificuldades a gente aprende a viver direito. Nas dificuldades, muitas vezes, a gente aprende a olhar para os céus e entender que só em Deus a gente tem alívio. Em meio às dificuldades, a gente percebe que sem Deus não somos nada. Que a gente vaga, roda, e sempre termina do mesmo jeito.
vazio e querendo alguma coisa. Eu quero que nesse momento, essa alguma coisa que você procura, esse algo que você procurou por muitos dias da sua vida, quero que você volte os seus olhos aos céus e perceba que Cristo pode preencher você. Eu quero que o amor de Deus agora, preencha todo e qualquer vazio em você. Cristo, Ele nos abraça, Ele nos conduz e Ele nos mostra que através da bondade dEle, nós também podemos ser bons. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por a nossa carne estar fortalecida, a gente não consegue exercer o que Deus tem pra gente. E essa deve ser a nossa oração mais sincera, a todos os momentos da nossa vida, que a paz de Deus que excede todo entendimento, esteja preenchendo os nossos corações, que Cristo nos conduza em todos os momentos de nossas vidas, que Deus Ele nos abrace, que Deus enxugue as nossas lágrimas, que Ele esteja confortando os nossos corações. Eu sei que muitas vezes é difícil olhar para o céu e esperar em Deus, mas olha, tenha certeza de que Cristo nos ama. Ele morreu na cruz por cada um que está aqui nessa noite. Ele morreu na cruz para que você se sentisse aliviado aqui. Se você sentir a vontade de vir aqui na frente, eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar orando por cada área da sua vida. Se você sentir no coração de vir aqui na frente, não é necessário. Vem aqui à frente, me deixe orar por sua vida. Eu quero que nesse momento, qualquer aflição que você tiver, esteja sendo abraçada e curada por Deus. Eu quero que o amor de Deus encha o seu coração. E mais uma vez, quando a gente prova desse amor, quando a gente é cheio desse amor, a gente é conduzido por Deus. Quando Cristo nos preenche, a gente tem a vontade de amar. A gente tem a vontade de perdoar a todos os momentos. Sabe, nesse momento eu peço que Deus esteja quebrando todo e qualquer orgulho que há em nossos corações. Eu quero que agora o amor de Deus te constranja e te faça perceber que muitas vezes vagamos, muitas vezes procuramos no mundo coisas que somente Deus pode nos dar. Sabe, Cristo Ele nos perdoa, Cristo Ele nos redime de todo e qualquer erro. Cristo nos abraça e nos conduz. Jesus, Ele é um cara incrível. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mano, Deus, Ele é o amor. Ele é o amor que preenche. Deus, Ele é o amor que conduz. Nesse momento eu quero que você se sinta abraçado por esse amor e aliviado em todas as áreas da sua vida. Entenda que quando a gente entrega os nossos corações, as nossas vidas a Deus, tudo nos vai bem. A palavra de Deus nos diz: eu aprendi a ser feliz em todas as situações, quando tudo me vai bem e quando tudo me vai mal. E isso só é possível através do amor de Deus, que nos abraça e que nos conduz. Quero que você fique com essa passagem em seu coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo veio ao mundo e morreu por cada um de nós. Cristo veio ao mundo para que eu e você amássemos, para que eu e você pudéssemos ter a capacidade de ser bons, de ser pacientes. Deus, Ele nos abraçou de tal forma, Ele te trouxe até aqui, e pelo fato de você estar aqui, você deve ser grato, porque pela graça redentora de Jesus, todos nós somos salvos. Pela graça dEle, Ele nos abraça, Ele nos conduz, Ele é soberano sobre todas as situações. Cristo, Ele nos ama de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida que é incrível, só é possível quando estamos na presença de Deus. E Pai querido, eu quero te pedir, Deus, que nesta noite o Senhor esteja tocando corações aqui neste momento, Deus. Paizinho, eu agradeço ao Senhor, Deus, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui, Pai. E eu te peço que neste momento, Deus, toda e qualquer aflição, Deus, tudo que nos afasta de Ti, Senhor, nesse momento, Senhor, seja cessado por Teu amor, Deus. Meu Deus, que Teu amor, Deus, nos conduza, Pai. Senhor, que o Senhor esteja nos abraçando, Pai.
Meu Deus, que nos momentos ruins possamos, por Teu amor, ó Deus, voltar os nossos olhos a Ti, Deus, e entender que o Senhor nos dará alívio, Deus. Paizinho, que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai. Paizinho, mais uma vez, Deus, muito obrigado, Deus, por esta noite, Pai. Pai, muito obrigado pelo nosso dia, Pai. Paizinho, muito obrigado, Deus, por cada área de nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, por ter nos trazido até aqui. E, Pai, eu te peço que o Senhor continue nos conduzindo, Pai. Continue nos abençoando, Deus. Senhor, continue usando, Deus, a vida de pessoas que estão ao nosso redor para nos tocar e para falar aos nossos corações, ó Deus. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo seja manifesto em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, e que sem Ti possamos entender que não somos nada, Deus. Paizinho, muito obrigado por nos constranger, Deus. Muito obrigado, Deus, por nos fazer grandes em Tua presença, Deus. Paizinho, muito obrigado, Deus, por nos amar, por vir a esse mundo, para que todos nós estivéssemos aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, eu sou tremendamente grato, Pai, pela vida de todos que estão aqui. E eu peço, Senhor, que Você esteja trazendo alívio sobre todas as aflições aqui, Pai. Esteja preenchendo, Deus, qualquer vazio, Deus. Esteja nos conduzindo, Pai. E, Pai, muito obrigado, Deus, por Teu amor, Deus. Muito obrigado, Deus, por nos constranger, Deus. Muito obrigado por nos conduzir. Em nome de Jesus, Paizinho, eu oro, Pai. Amém. Que amor é esse? Um amor inexplicável, um amor que nos constrange, um amor que nos faz gigantes quando estamos nos braços de Deus. O lugar mais alto onde podemos estar, o lugar mais alto onde qualquer ser humano pode chegar é aos pés de Deus. O único lugar onde temos alívio, o único lugar onde somos felizes em verdade. O único lugar onde a gente pode amar é quando a gente está rendido aos pés de Deus. O amor de Deus que é inexplicável, o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que nos conduz, o amor de Deus que nos salva e nos redime de todo e qualquer erro, o amor que nos preenche. Inexplicável
Salva de